Olá, pessoal. Vamos para a última parte da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Nessa última parte da aula, nós vamos estudar as citações indiretas. Vimos na parte anterior que existem dois tipos de citações diretas. Citações diretas com até 3 linhas são aquelas que aparecem dentro do corpo do texto e com aspas. E citações diretas com mais de 3 linhas, que são aquelas que aparecem com recuo de 4 centímetros à esquerda, com fonte 10 e sem o espaçamento. Então, agora vamos estudar as citações indiretas. E o que é isso, Silvio? Uma citação indireta é quando eu vou mencionar a fala dos autores, mas com as minhas palavras. Ou seja, eu vou dizer a mesma coisa que os autores estão dizendo, mas com palavras diferentes, com as minhas palavras. Isso é uma citação indireta. Nesse tipo de citação, não é preciso colocar aspas. Por quê? Porque eu estou mencionando a fala de um outro autor com as minhas palavras. E aí, vamos lá, vamos continuar. Eu trouxe alguns exemplos, tá? De citações indiretas. Aqui é o texto fonte, tá? É uma citação de Silva, Souza e Cipriano, tá? De 2015, página 1. Tá? Então, essa é a fala deles, a fala original. Com os textos multimodais, a compreensão textual não é algo resultante apenas do texto verbal, mas envolve um grande leque de elementos semióticos. Ora, o leitor dá sentido ao texto tendo o respaldo não apenas de signos alfabéticos, mas de elementos imagéticos e visuais. Ou seja, os leitores envolvem-se em uma nova forma de ler, marcada por elementos textuais materializados por elementos tanto verbais como visuais. A leitura e a escrita vão então adquirir um novo formato e uma nova moldagem. Vamos supor que eu esteja produzindo um trabalho sobre textos multimodais. Então, eu leio o trabalho desses 3 autores. E eu acho essa fala perfeita. E eu quero citar no meu trabalho. Então, se eu for fazer uma citação indireta, eu vou dizer tudo isso daqui que eles estão falando, mas com as minhas palavras. Vamos lá, vamos ver como é que fica? Então, gente, numa citação indireta, eu não vou utilizar as aspas. Por quê? Porque é uma citação feita com as minhas palavras. Eu vou dizer a mesma ideia dos autores, mas com as minhas palavras. Silvio, você não está fazendo com as suas palavras? Sim, mas ainda assim eu preciso mencionar o nome dos autores, do autor ou autores, e o ano da publicação da obra, mesmo sendo uma citação feita com as minhas palavras. Então eu começo, no dizer de Silva, Souza e Cipriano, e o ano da publicação, tá? Por ser uma citação indireta, eu não preciso mencionar a numeração da página e não preciso colocar aspas. Eu só preciso mencionar o sobrenome do autor ou autores e o ano da publicação. Então eu começo, em função dos textos multimodais, a compreensão de textos passa a resultar não apenas de enunciados verbais escritos, mas engloba distintos elementos. O leitor produz sentido a partir de elementos verbais escritos e semióticos. Diante disso, os leitores passam a lidar com uma nova perspectiva de leitura, que lida com documentos textuais compostos pela mescla entre a escrita e o visual. Assim, a leitura passou a ter um novo formato. Percebam que o que eu estou dizendo aqui, com as minhas palavras, é a mesma coisa que os 3 autores estão dizendo. A diferença é que na citação indireta, eu vou dizer
aquilo que o autor está dizendo, defendendo, mas eu vou dizer com as minhas palavras. Então, isso é uma citação indireta, tá? Lembrando, citação indireta, por ser com minhas palavras, por ser uma citação feita com as minhas palavras, eu não preciso mencionar a numeração da página e eu não preciso também colocar aspas, mas obrigatoriamente eu preciso mencionar o sobrenome do autor ou autores e o ano da publicação da obra. Aquele mesmo esquema. Se eu mencionar, informar o sobrenome do autor ou autores antes da citação, que está começando aqui, ó, o sobrenome deles aparecem fora do parênteses e dentro do parênteses apenas o ano da publicação. Porém, eu também posso mencionar o sobrenome do autor ou sobrenomes dos autores no final da minha citação indireta. Então, se eu informar o sobrenome do autor ou sobrenomes dos autores no final da citação, tá certo? Então, ó, o sobrenome deles passa para dentro do parêntese, juntamente com o ano da publicação da obra. Lembrando, tá, gente? Citação indireta. Eu vou dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras. Eu não preciso mencionar a numeração das páginas, e também eu não preciso colocar aspas. Por quê? É uma citação construída com a minha fala, com as minhas palavras. Porém, eu preciso, tá certo? Informar o sobrenome dos autores e o ano da publicação da obra. Citação indireta com verbos de atribuição, tá? Verbos de atribuição do autor. O que são verbos de atribuição de ação ao autor? São verbos que destacam a ação do autor. Fulano e ciclano afirmam, evidenciam, demonstram, ressaltam, contestam, enumeram, tá certo? Aqui são exemplos de alguns verbos de atribuição de ação ao autor. Albuquerque argumenta, Antunes demonstra, Dionísio evidencia, Favero destaca, ressalta, menciona, defende, descreve, discute, define, conceitua, investiga. São todos verbos de atribuição de ação ao autor. São verbos que vocês podem colocar antes da citação, tá? Então, aqui, ó, eu coloco o exemplo daquela mesma citação indireta que foi produzida com as minhas palavras, ó. Silva, Souza e Cipriano, 2015, afirmam, argumentam, destacam, ressaltam, esclarecem, evidenciam que... E em seguida você faz a sua citação direta com as suas palavras, dizendo a mesma coisa que os autores defendem. Falhas na elaboração de textos acadêmicos, tá? Quando a gente faz uma citação, a gente pode cometer algumas falhas, tá? Então vamos lá. Sempre comentar citações diretas, certo? Como eu mencionei para vocês, citação direta, aquela em que eu coloco na íntegra as palavras do autor, as frases do autor, a fala do autor. Citação direta com até 3 linhas, que aparece entre aspas, e citação direta com mais de 3 linhas, tá certo? Obrigatoriamente, eu preciso comentar citações diretas, tá? Independente se for citação direta com até 3 linhas ou citação direta com mais de 3 linhas, aquelas que aparecem com reco de 4 centímetros à esquerda. Citação direta, eu sempre tenho que comentar. Então, depois da citação, eu vou colocar uma conjunção de conclusão, vírgula, e vou lá comentar. Ou seja, eu vou dizer, no meu comentário crítico, a mesma coisa que o autor diz, mas com as minhas palavras. Nesses comentários críticos, eu tenho que tomar bastante cuidado
para não inserir elementos ou aspectos ou informações que não foram ditas pelo autor. Ou seja, eu vou dizer a mesma coisa que o autor disse, mas com as minhas palavras. Eu tenho que tomar bastante cuidado para não colocar informações que não foram ditas pelo autor ou autores. Tá? Citação direta com até 3 linhas sem aspas. Isso aqui é um erro gravíssimo, gente, tá? Se a citação ela tem até 3 linhas, obrigatoriamente ela precisa aparecer entre aspas. Então eu coloco lá, ó, sobrenome do autor, ano da publicação, a numeração da página, que é outro aspecto obrigatório, e antes da citação e no final da citação eu preciso colocar aspas. Citação direta sem informar a numeração da página. Gente, se a citação é direta, tá? Ou seja, aquela citação em que eu coloco lá no meu trabalho, na íntegra fala do autor, obrigatoriamente ela tem que ter a numeração da página. Então eu vou lá, coloco o sobrenome do autor, ou autores, ano da publicação, e logo após o ano da publicação eu vou colocar, ó, vírgula, página tal. Então, é outro elemento obrigatório em se tratando de citações diretas, ou com até 3 linhas, ou com mais de 3 linhas. Se é citação direta, obrigatoriamente eu preciso colocar a numeração da página. Citação indireta, sem mencionar a fonte da pesquisa, ou seja, sobrenome do autor e ano da publicação. É algo obrigatório. Tem muitas pessoas que pensam da seguinte forma: a citação é indireta, eu não estou fazendo essa citação com as minhas palavras, então eu não preciso mencionar o nome do autor e o ano da publicação. Não. A citação ela pode ser indireta. Você pode estar construindo com as suas palavras. Porém, é necessário que você informe, destaque, onde foi que você leu essa informação? Qual foi o autor que você leu para fazer aquela citação indireta? Então, mesmo que a citação seja indireta com as suas palavras, ainda assim é necessário você mencionar o sobrenome do autor ou autores e o ano da publicação. Bem, pessoal, terminamos esta aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo ou através daquela aba de mensagens, tá? Do AVA, tá? Ou então através do grupo do WhatsApp, tá certo? Até a próxima aula.